quarto e penúltimo bloco, as perguntas serão de temas livres. E pela ordem de sorteio, realizada agora há pouco com o representante de cada candidato, quem faz a primeira pergunta nesse bloco, com tema livre, é o candidato Assis Ramos. Candidato, qual o candidato ou candidata que o senhor escolhe para responder a sua pergunta? A candidata Rosângela Curado. O senhor tem 30 segundos para a pergunta, por gentileza. Candidata, uma ressalva apenas. A senhora gosta muito de falar na família Sarney. Eu queria só lembrar que o PV, que é do Sarney Filho e de Adriano Sarney, fazem parte da sua coligação, que é o Partido Verde. Alguma pergunta? A senhora foi gestora da saúde, a senhora também, tanto municipal como estadual. Como a senhora vai combater a corrupção se for eleita como gestora municipal? Candidata Rosângela, a senhora tem 1 minuto e 30 para a resposta, por gentileza. A Lei 8080/90 do SUS é clara. Nós temos que fazer o fortalecimento do Conselho Municipal de Saúde. Compete a ele acompanhar, fiscalizar e estar pronto para acompanhar os processos licitatórios. Nós temos a Controladoria Geral do município, que precisa também funcionar a contento. Nós temos a Procuradoria do município e, o mais importante, o Conselho Municipal de Saúde como controle social. É isso que se faz, é fortalecer o que já existe. O Conselho Municipal de Saúde é paritário, 50% são de usuários do Sistema Único de Saúde, 25% são de trabalhadores da saúde e 25% são de prestadores e gestores da saúde. O principal combate efetivo à corrupção está no fortalecimento do controle social. Não é a Rosângela que diz isso, é a lei do Sistema Único de Saúde. E é claro, observando sim a Comissão Permanente de Licitação, que parte do princípio que as pessoas que vão participar do governo são pessoas idôneas. São pessoas que não vão precisar estar sendo ali coagidas sobre qualquer pressão para se dizer que essas pessoas vão ser presas, ou não, de maneira alguma. Vai se montar um governo de homens e mulheres honestas de Imperatriz, que querem trabalhar e querem prestar a sua contribuição. E os que já forem concursados terão a oportunidade de trabalhar dentro da sua... Você tem que encerrar, candidata, por gentileza. Candidato Assis, você tem 1 minuto para a réplica, por gentileza. Candidata, a senhora fala muito em lei, a senhora fala muito em termos técnicos, em conhecimento da gestão sobre saúde, mas a senhora, por onde passou, deixou vários processos, inclusive processos na Justiça Federal e na Justiça Estadual, justamente por desvio do dinheiro público, quer dizer, corrupção. Então, o discurso é uma coisa, a prática é outra. Então, a senhora não me respondeu a pergunta. Os conselhos, a senhora fazia parte desses conselhos quando era gestora da saúde, tanto municipal como estadual. E nós percebemos, fazendo uma consulta simples no site da Justiça Federal e da Justiça Estadual, que a senhora responde a vários processos, principalmente, ou melhor, somente por desvio de dinheiro público e improbidade administrativa. Então é necessário adequar esse seu discurso bonito à prática. Candidata, a senhora tem 30 segundos. É importante você relembrar e falar a verdade também, que você passou ali na delegacia regional da nossa cidade e 20% dos crimes da sua delegacia não foram elucidados para a cidade de Imperatriz. A sua competência profissional também é bom você colocar ela em risco. Mas o principal de tudo isso é que a Rosângela não tem nenhuma condenação, nem no Tribunal de Contas do Estado, nem no Tribunal de Contas da União e nem tampouco no Departamento Nacional de Auditoria do SUS. Se eu falo bonito, é porque eu tenho competência, é porque eu venho trabalhando esse projeto. Candidata, por gentileza, seu tempo encerrou. Candidata, por gentileza, seu tempo encerrou. E a senhora tem agora direito a fazer uma pergunta de tema livre para qualquer outro candidato, por gentileza. Com exceção do candidato Assis, que começou o bloco, porque ele encerra o bloco novamente. Quero fazer a pergunta para o candidato Ribinha Cunha. A senhora tem 30 segundos, por gentileza. Nós sabemos que a política de valorização da educação passa, sobretudo, sobre o professor. Mas nós temos os professores que recebem do Fundeb 60, que tem o plano de cargos, carreira e salário. Como você pensa em fazer um plano de cargos, carreira e salário dos outros que fazem parte da educação, que recebem pelo Fundeb 40? Candidato Ribinha, o senhor tem 1 minuto e 30 para a sua resposta, por favor. Candidata Rosângela, nós faremos a discussão desses temas técnicos em relação à questão de cargos e salários, tanto quanto a de valorização através da remuneração dos nossos professores, através de reuniões com o Conselho Gestor que nós vamos implantar,
um conselho gestor administrativo, para que a gente discuta as ações, as problemáticas da educação em Imperatriz e com eles a gente definir quais são as prioridades, quais são as necessidades da categoria, para que a gente possa, assim, em conjunto, resolver. Eu tenho essa sensibilidade e sei que a educação precisa disso e muito mais. Precisa que seja ampliada, reformado a quantidade de escolas hoje do município, porque nós temos um déficit, temos mais ou menos 60 escolas que são municipalizadas, e é prioridade que a gente faça essa ampliação das escolas próprias para que a gente possa oferecer uma educação digna para os nossos alunos da rede municipal. Tem 30 segundos ainda. E para isso nós estaremos investindo os recursos do Fundeb para que a gente possa oferecer uma escola digna para os nossos alunos. Candidata Rosângela, a senhora tem 1 minuto para réplica, por favor. Fundeb 40 são as merendeiras, são as secretárias, são os vigias da escola. Eles também querem o plano de cargos, carreira e salário. Mas também é daí que sai o custeio para as escolas. Como nós pagamos um alto custo de aluguel, porque até hoje entra prefeito e sai prefeito e não busca as parcerias efetivas para a construção de novas escolas, então não tem recurso para se fazer o plano de cargos, carreira e salário. Efetivamente, o que nós vamos fazer é buscar parceria junto ao Ministério da Educação para a construção de escolas, para que a gente possa gradativamente ir liberando recurso do custeio da educação para também valorizar esse profissional da educação. O profissional do Fundeb 40, ele também faz parte da educação municipal. Ele também trabalha e prima pela qualidade do ensino. Esse é o papel do prefeito ou da prefeita da cidade, trabalhar uma política de valorização. Seu tempo, candidato, encerrou, por gentileza. Candidato Vinícius, tem 30 segundos para a réplica. Candidato, eu não excluí nenhuma categoria da nossa educação. Todas elas terão a nosso olhar atento para que possam ter os direitos preservados, para que possam ter a recuperação dos seus níveis salariais preservados e para que tenha a dignidade necessária para fazer a execução da sua atividade, que é da qualidade, melhorar a qualidade do conhecimento para os nossos filhos. É assim que nós faremos a nossa gestão, trabalhando com quem sabe, com quem conhece. Candidato, 30 segundos, por gentileza. O senhor tem a oportunidade de fazer a pergunta em tempo de extrema livre ao candidato Sandro ou ao candidato Sanches, por favor. Qual dos candidatos? Eu farei ao Sanches. Você tem 30 segundos para a pergunta, por favor, candidato. Sanches, no que se refere à questão da geração de emprego, que já foi falado aqui, eu gostaria de saber quais são as suas ações prioritárias em relação principalmente a esses polos que existem na nossa cidade, principalmente o polo coreiro, a questão das confecções que existem há 30 anos, mas precisam ser organizados e fomentados para que realmente cresça como força econômica da nossa cidade. Candidato Edmilson Sanches, o senhor tem 1 minuto e 30. O senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta, por favor. Obrigado, candidato Rivênia. A geração de trabalho e renda é um dos 3 motores da nossa campanha, juntamente com a pavimentação das ruas com bloquete e segurança para as pessoas de bem. Na questão da geração de emprego e renda, nós temos uma experiência de mais de 20 anos, trabalhando não só como gestor de recursos, mas também como implementador de projetos nas 2 instituições do órgão do Ministério da Fazenda, em que nós exercemos todos os cargos técnicos até a assessoria da presidência em Brasília. Nós iremos ter fundos de aval para poder fazer a destinação de recursos, de verbas para aqueles empreendedores pequenos, médios, e também teremos uma equipe de captação de recursos para buscar dinheiro, não só no Brasil, mas também no exterior, inclusive recurso a fundo perdido. O problema é que o Nordeste, em geral, como disse uma vez o presidente de uma grande instituição financeira, não sabe apresentar projetos. Projetos têm de ter consistência, têm de ter estudo de impacto, quantas famílias vai beneficiar, em que área ele vai se localizar. Não podemos estar negociando a miséria do povo e de modo choroso estar pedindo dinheiro. Pede-se dinheiro através de projeto consistente, viável, e isso é algo que nós sabemos fazer e faremos. Obrigado, candidato. Candidato Vinícius, tem 1 minuto de réplica. Nós faremos a capacitação
da nossa mão de obra hoje que existe carente ou necessitando de uma atividade empreendedora, e porque tem esse espírito empreendedor, e é característica da nossa cidade, para que eles possam se dedicar a essas atividades que nós temos potencialidades aqui na nossa região, para que, fomentando isso, a gente fortaleça cada vez mais a nossa economia local. Você ainda tem mais 30 segundos. E para isso, Sanches, eu gostaria aqui só de complementar que neste momento eu me solidarizo com os policiais militares da nossa cidade que estão sendo transferidos por ter uma opção política diferente daquela do nosso governador do estado. Eu me solidarizo com as famílias que estão hoje aí sofrendo, se reclamando, porque sem explicações maiores estão tendo seus entes queridos transferidos sem explicações pelo governo do estado. Obrigado, candidato. Candidato Sanches, o senhor tem 30 segundos para a tréplica, por favor. Além dessa grande equipe de captação de recursos altamente especializada que nós vamos fazer, nós queremos trazer para cá, para a Imperatriz, o Banco da Mulher. Nós já sabemos que a mulher é considerada uma das melhores pagadoras dos créditos que recebe, aquela que devolve no tempo correto o empréstimo que recebeu. E confiando nessa capacidade empreendedora da mulher, nós iremos, além de colocar 50% dos cargos de alto escalão com as mulheres, iremos também trazer o Banco da Mulher para fazer... Seu tempo, candidato, por gentileza, seu tempo. Agora você tem direito a fazer a pergunta ao candidato Sandro Ricardo, tema livre. Por favor, 30 segundos para a sua pergunta. Bom, candidato Sandro Ricardo, sabe-se que toda comunidade desenvolvida é comunidade de leitores. Leitores que leem livros e não telegramas. O que você fará na prefeitura para ampliar o nível de leitura do cidadão e, sobretudo, do estudante imperatrizense? Candidato Sandro, o senhor tem 1 minuto e 30 para a resposta, por favor. Candidato Sanches, muito obrigado pela pergunta. Em Imperatriz, nós temos um grave problema com a educação. Nós temos escolas que são prédios privados, alugados, adaptados para servirem de escolas. São as chamadas escolas municipalizadas. Nós temos que simplesmente acabar com esse tipo de farra. Como se não bastasse, nós temos vereadores que alugam seus prédios para a prefeitura. Como se não pudesse ficar pior, o vereador ainda coloca o seu nome na escola, bem grande, para todos verem. Nós somos totalmente contra esse tipo de atitude. O que é que nós temos que primar em relação à leitura? Nós temos que implantar a escola de tempo integral. Nós temos que colocar bibliotecas, escolas realmente que sejam escolas com quadras poliesportivas, com laboratórios de informática, com salas de línguas, realmente com bibliotecas adequadas para atender a população. Por que o filho do pobre, por que o filho do trabalhador, ele não pode ter uma escola adequada? Por que ele não pode ter um ensino de qualidade? Um ensino que realmente seja para ele não ficar preso à Imperatriz, talvez, mas que prepare ele para o mundo. Uma coisa que eu gosto de repetir aqui: mente vazia, oficina do cão. Nós temos que ocupar a mente das nossas crianças e com ensino, com educação de qualidade. Candidato, você tem que ser o candidato Sanches. Você tem 1 minuto para a réplica, por favor. Candidato Sandro, falar em bibliotecas é realmente falar em redenção do ser humano. Eu lembro que na minha infância eu ia diariamente à biblioteca pública da minha cidade para fazer a leitura dos livros que eu não podia ter em casa. Em Imperatriz é uma vergonha, como segunda maior cidade do estado, ter uma biblioteca pública central como a que nós temos e que leva o nome de um grande amigo meu, nascido na mesma cidade que eu, professor Oswaldo Carvalho. Na minha administração, eu irei criar 4 grandes bibliotecas no município, além de uma biblioteca maior, uma biblioteca central. E me comprometo a colocar em cada um dos 150 bairros, distrito, vilas e povoado, mini bibliotecas com livros que possam fazer com que se expanda a mente, a mentalidade do estudante ou daquele leitor solitário que queira ingressar em novos mundos que só o livro e a leitura propiciam. Obrigado, candidato Sanches. Candidato Sandro, você tem 30 segundos para a réplica, por favor. Realmente, nós temos que ter bibliotecas centrais, de qualidade, com vários livros. Mas nós não temos que ter só isso. Nós temos, como foi colocado, nós temos que ter na periferia da cidade, nos bairros,
várias bibliotecas. E como fazer essas bibliotecas? Justamente nas escolas. Nós temos que fazer bibliotecas nas escolas, bibliotecas adequadas, bibliotecas de qualidade, com várias obras para que os estudantes possam ler. Muito obrigado. E, na sequência, você faz uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta ao candidato Assis Ramos, por favor. Tema livre. À vontade, 30 segundos para você. Candidato, sabendo que tem um candidato que passou 10 anos no poder público, no poder executivo municipal, e não resolveu o problema do transporte público, que há mais de 40 anos tem causado vários transtornos aos trabalhadores, me diga, qual a sua proposta, como resolver esse tipo de problema que está em Imperatriz há mais de 40 anos? Candidato Assis, o senhor tem 1 minuto e 30 para a sua resposta, por favor. O problema do transporte público em Imperatriz se resolve com diálogo com as categorias, todas que estão envolvidas no transporte, tanto os ônibus, tanto os mototaxistas, os vanzeiros e os pais de família também, que ficam na clandestinidade, perseguidos como se fossem marginais. É necessário conversar com todos para se chegar a um denominador comum. Não existe varinha de condão, não existe promessa mirabolante, não existe nada que resolva essa situação do transporte sem antes ter o diálogo. É necessário esse diálogo, é necessário também que os contratos feitos pela Prefeitura com as empresas privadas, sobretudo de ônibus, tenham que ser feitos de forma a abranger toda a cidade, todos os bairros, inclusive a zona rural também. Não é mais possível que vários povoados não recebam transporte público de qualidade. Ao mesmo direito que a zona rural, que a zona urbana tem, a zona rural, a população da zona rural também deve ter com relação ao transporte público. É necessário, sobretudo, mais importante, fazer o diálogo, porque sem o diálogo com essas categorias, nós não vamos avançar na solução do problema do transporte público de Imperatriz. É necessário também fazer com que os agentes de trânsito sejam bem aparelhados, bem equipados para fazer a fiscalização como ela deve ser feita. Obrigado, candidato. Candidato Santos, você tem 1 minuto para a réplica, por favor. Por isso que nós primamos, por isso que nós pensamos que a Prefeitura deve assumir realmente a sua tarefa, que é a de administrar o transporte público coletivo, principalmente o coletivo. Por que isso? Porque há vários anos é administrado por empresas privadas e nunca foi resolvido. Nós somos totalmente contra qualquer tipo de privatização. E tem que ser estatal. A empresa de ônibus coletivo em Imperatriz tem que atender com qualidade. Não tem que estar pensando em lucro, não. Uma empresa dessa administrada pela entidade privada, ela vai, na hora que ela quiser, ela tira o ônibus. Então, por isso que nossas comunidades mais afastadas, o Viva-Deus, a Coquelândia, não é atendida de forma adequada. Nós temos que levar ônibus às periferias, nós temos que levar ônibus ao centro da cidade também. E nós primamos também pelo tarifa zero, porque só com a empresa estatal é que nós vamos garantir o tarifa zero para estudante. Obrigado, candidato. Candidato Assis, o senhor tem 30 segundos para a réplica, por gentileza. É necessário também, candidato, valorizar os agentes de trânsito. Os agentes de trânsito estão com um número muito pequeno, não dá conta de fiscalizar toda a cidade. É necessário otimizar o trabalho deles também, fazer concurso público para que aumente o número de agentes de trânsito. Como eu falei recentemente, o trânsito de Imperatriz mata muito. No horário de pico é muito bagunçado, é muito desorganizado, e o agente de trânsito, ele serve para isso também. Além de fazer a organização do trânsito, fazer que nos momentos de... Candidato, por gentileza, obrigado, candidato. E assim nós encerramos o 4º bloco do debate com os candidatos ao cargo de prefeito aqui da cidade de Imperatriz. Vamos a um intervalo e retornaremos em instante.